Quadro Educação para o Trânsito, com o educador de trânsito João Thomas, que está aqui com a gente. Bom dia, João. Obrigado mais uma vez pela participação. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes da Itaberá. Sempre uma satisfação estar aqui. Vamos começar falando sobre uma ação que a Secretaria de Trânsito e Transportes está aplicando neste ano, que é uma fiscalização educativa, pelo menos até o final deste mês, segundo a Secretaria, para o correto uso de ciclomotores, as chamadas scooter, né, que tem vários modelos tal, Sim. que não podem andar na calçada, não podem andar na ciclofaixa e tem que andar na rua, mas na rua no lado direito, no sentido dos veículos, não ao contrário também. E não pode circular em meio de veículos, tem tudo isso. Então essa educação, ou pelo menos uma tentativa, segundo a Secretaria de Trânsito e Transportes, está sendo feita. Começou aqui na rua 15 de novembro, né? Com a questão aos domingos e deve ser espalhada aí pelas ruas da cidade. Será possível buscar uma conscientização? Porque a gente vê crianças andando com scooter. Aliás, scooter levando criança para creche. Exatamente. Esse é um problema seríssimo, né, Jorge? Porque é uma forma de burlar a lei. É assim que eu vejo, pelo menos outros especialistas também têm o mesmo pensamento. É uma forma de burlar. Porque a criança, adolescente não dirige, não pode dirigir, coitadinho, mas eu ensino para o meu filho, né? Vemos esses comentários e muitos outros absurdos aí, para facilitar, não, porque é melhor, ele vai mais rápido, vai mais rápido para a escola, não perde tempo e tal, e tal. Enfim, as justificativas são as diversas também, né? Para tentar explicar, tentar fazer com que o erro seja aceito, né? Mas isso, como eu falei, é um erro. É um grave erro, está colocando em risco, porque aí junto tem a irresponsabilidade, a falta da informação correta, a falta da conscientização, porque volta naquela questão de comportamento. Primeiro eu. Porque eu vou, já que eu não tenho um carro, mas então eu tenho esse equipamento e aí eu posso ir, eu não preciso ter uma habilitação. E sem habilitação, ou seja, a pessoa não passou por um processo de aprendizado numa autoescola, num centro de formação para condutores que fazem os seus trabalhos, né, de forma excelente. Então, quando não se passa por esse treinamento, acaba-se cometendo muitos erros, porque vai nos achismos. Porque pode fazer isso, pode passar por cima da calçada só um instante, agora está aí, colocado, não pode. Por quê? Porque vai atrapalhar o pedestre. Olha a velocidade dessas scooters, né? Então, um pedestre, um ciclista, enfim, por isso precisa ser colocado as normas, as regras, para que o trânsito flua. O trânsito é de todos nós temos direito de estar lá. Mas precisa funcionar bem para todos, não apenas para alguns. Então, tudo isso é comportamento. E é um trabalho cansativo, exaustivo, porque nós sempre vamos ficar nessa questão do individualismo. Eu quero satisfazer a minha vontade. Eu quero chegar lá. Então, eu saio atrasado de casa, mas eu quero chegar no horário no trabalho. Impossível. Mas o que eu vou fazer? Eu vou avançar na velocidade, eu não vou respeitar o semáforo, eu não vou respeitar o pedestre que quer atravessar na faixa de segurança. E aí eu vou cometendo uma série de erros, de absurdos, para justificar o quê? Eu preciso chegar no meu destino. Mas todos precisamos. Particularmente, né, a gente tem que ter uma consciência. Eu acho que falta muita educação, né? Esses modais chegaram sem nenhuma educação para o motorista, para o pedestre, para as próprias pessoas que adquirem, né? Sim. Quando você compra uma scooter, por exemplo, o que te passam? Não precisa carteira de habilitação,
não tem problema onde você vai andar. É isso que faz, inclusive, te deixa tranquilo, porque você vai andar em qualquer lugar, não vai pegar congestionamento, não, né? É isso que se passa. Agora tem uma regra, segundo a Secretaria de Trânsito e Transportes, que tem que ser cumprida. Mas aí as pessoas que estão a tempo com esse tipo de equipamento já se viciaram a andar em qualquer lugar. Exatamente. E também não há uma educação para mudança. Temos a fiscalização educativa, por exemplo. É muito pouco. Precisamos de mais. Precisamos ter mais fiscalização, mais orientação. Precisamos ter esses agentes, né, educando, orientando realmente. E precisamos nós, usuários das vias, que não somos os agentes de trânsito, por exemplo, né? Eu quero dizer que os agentes de trânsito, as pessoas que trabalham no trânsito. Quando eu falo do agente, não estou falando o guarda municipal de trânsito. Não, estou falando os agentes, as pessoas que trabalham pelo trânsito. Estão cientes das regras, estão entendendo. Então, vamos falar de nós, das outras pessoas que não estão ali, né, fazendo esse trabalho de fiscalização, por exemplo, de educação, de orientação. Nós precisamos aceitar quando nós estamos errados. Por exemplo, como você falou, esses proprietários, já que já tem algum tempo, as scooters e tal, e já criaram um vício. É um hábito, né? Precisam entender que esse hábito está errado, que algumas manias estão erradas e está causando risco para ele mesmo e também para as outras pessoas. Então, voltamos nessa tecla, comportamento. Se conscientizar. Então, eu preciso entender que eu tenho que sim seguir as regras por mim e pelos outros. Não adianta eu querer só fazer por mim. Sempre vai dar errado. Porque quando eu ver o outro lá fazendo algo errado também, aí eu vou achar ruim. Lembrando que a partir do ano que vem as scooters têm que ter emplacamento e habilitação, coisa que não é exigida hoje. E que a Secretaria de Trânsito e Transportes aqui em Blumenau informou que a partir de março vai recolher esses veículos que não estejam circulando no local adequado. O que é o local adequado? A pista de rolamento no lado direito, conforme é o fluxo de veículos. Não é nem na calçada e nem nas ciclofaixas, né? Que existem aqui na cidade de Blumenau. Então, para você que tem esse tipo de equipamento, né, fique atento a essa situação, inclusive com a obrigatoriedade do uso de capacete. Sim, equipamentos de segurança. Vale lembrar também, Jorge, quando falamos ali que precisa andar, circular no bordo da pista, é no bordo, não é no meio da pista, no meio da faixa, tá? Como inclusive nós já presenciamos cenas aqui em Blumenau, de ciclista, infelizmente, utilizando o meio da faixa, uma faixa que era a faixa do ônibus, né? Mas tinha uma ambulância naquele exato momento que precisava passar. E o ciclista não saiu da frente. Né? Então, com isso, atrapalhando o trânsito, atrapalhando o salvamento, né? A ambulância estava em atendimento. Então, precisamos ter essa consciência, certo? Para que funcione para todo mundo. Por que eu vou me colocar em risco? Veja o que esse ciclista estava fazendo naquela época. Se colocando em risco. Né? Além de atrapalhar um salvamento, ele estava se colocando em risco. Porque esse outro veículo que tentasse acessar a faixa também era um horário permitido. Né? Então, precisamos ter essa consciência, entender isso. Que é para o nosso próprio bem. É difícil? É, claro que é. Porque vai de encontro à nossa vontade. Né? E aí quando não é exatamente como nós queremos, não ficamos revoltados. Mas vamos lá, amigos, vamos tentar pensar, vamos tentar nos conscientizar, lembrar do quê? É a nossa segurança, é o nosso bem-estar. Exatamente. Já tivemos alguns acidentes com scooter aqui em Blumenau, né? Graças a Deus nenhuma morte, pelo menos divulgada até agora. A gente já teve acidente com patinete de mulher levando filho para a escola. E o carro foi entrar numa rua, não viu o patinete. Então, essas coisas aí tem que acontecer também, né? Se a gente sair por aí perguntando para os motoristas, eles olham no retrovisor se está vindo um equipamento desse. Será que quantos vão responder que sim? Que prestam atenção, que ficam atentos a isso? Porque esses equipamentos vêm pela calçada, vêm pelo corredor, pela ciclofaixa, né? Onde são permitidos, né? Os patinetes, esses equipamentos menores, bicicletas elétricas.
E tem que ter uma atenção redobrada. Por isso a necessidade de se educar. Por enquanto, graças a Deus, a gente não teve nenhum acidente gravíssimo nesse sentido. Mas lembrando, né? No bairro Tribés, uma senhora foi atropelada por uma bicicleta elétrica improvisada, né? De passagem, com motor, e acabou vindo a óbito. Sim, infelizmente. Então a gente tem que cuidar com isso também, né? Sim, prestar muita atenção nisso. Os condutores de veículo, de moto. Gente, fica ligado, fica atento. Não, por mais que eu esteja ocupado, por mais que eu esteja preocupado com o horário, preocupado com alguma questão do trabalho, ou outras questões até, enfim, que acabam ficando, tomando um espaço no nosso pensamento e atrapalham a nossa concentração ao conduzir o veículo. Então isso não pode acontecer. Por mais que estejamos assim, precisamos lembrar que eu estou dirigindo. Então sim, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que olhar os espelhos retrovisores, eu tenho que parar. Se eu vou cruzar, vou passar por um cruzamento, reduzir velocidade. Porque um veículo, mesmo que mas a preferencial é minha, talvez venha a desculpa. Claro, entendemos, mas mesmo a preferencial sendo sua, há pessoas que não estão atentas por diversos motivos, principalmente pela pressa, vão de repente acessar aquela via sem se preocupar se está na preferência ou não. E isso acaba gerando aí um sinistro, né? Alguma situação desnecessária. Então, muita atenção, muita calma no que está fazendo. Bom você ter falado, Jorge, sobre essa questão aí da bicicleta improvisada, né? Nós somos muito criativos, né? Nós, principalmente brasileiros, somos muito criativos. Mas tem que cuidar, né? Tem que cuidar, porque não é assim, eu vou fazer... É permitido pelo Código de Trânsito eu pegar um motor de roçadeiro e botar numa bicicleta? Não, de jeito nenhum. Então não se a guarda pegar, ela pode conduzir até o pátio. Sim. E recolher esse equipamento. Pode remover o veículo para o pátio. Aliás, só para lembrar, né, a partir de março, essa fiscalização que, segundo a Secretaria de Trânsito e Transportes, vai ser realizada aqui com ciclomotores, os que não estiverem circulando no local apropriado serão apreendidos e encaminhados ao pátio. Sim. E segundo o secretário de Trânsito e Transportes, para retirar esse veículo vai ser necessário, vai junto uma documentação para fazer o emplacamento desse veículo. E em caso de nova irregularidade constatada nesse veículo, ele pode ser novamente apreendido e o condutor multado. Sim. Temos que pensar que tudo é pelo bem de todos. Não, eu sei que às vezes nesse momento, quando se fala nisso, porque gera-se vários comentários, porque querem fazer isso, querem prejudicar alguém, querem perseguir o pessoal que... Não é nada disso. Por favor, ouvintes, tenham isso em mente e divulguem isso também para as outras pessoas. É pelo bem de todos. Às vezes se fala uma ideia errada, existe uma indústria da multa. Não existe indústria da multa. O que existe, na verdade, são condutores infratores. E quando você comete uma infração, quando você comete um erro, você, infelizmente, vai ser penalizado. Bem isso aí. Olha, o Gazaniga mora lá na região do bairro Água Verde. Está mandando aqui para a gente falando sobre a General Osório e a falta de travessia elevada lá, né? Faixas elevadas. Faixas elevadas na rua General Osório, que com 3 pistas, uma mudando de sentido no centro, é muito difícil de atravessar lá. Até porque o motorista vem de um lado, a pessoa está 2 pistas do outro lado, muita gente acaba não prestando atenção. E outros nem parando mesmo, porque não é da cultura. É uma outra situação também que a gente debate muito aqui, é uma ação de educação, e nós temos uma escola pública de trânsito para fazer isso, porque é absurdo o número de atropelamentos em faixa de pedestre aqui em Blumenau. Isso não podia acontecer, mas acontece com frequência. E você não vê uma ação na rua. Isso chama muita atenção, a falta de uma ação na rua, com o cidadão que está ali com o seu veículo, chamando a atenção dele, que ele tem que parar. Aquela faixa é para pedestre, não é para veículos. Então ele está falando aqui que a esposa dele já quase foi atropelada na faixa de pedestre.
E chama a atenção, né, do governo para a necessidade de se colocar essas faixas elevadas na General Osório como uma forma de garantir uma travessia segura para esses pedestres. Faixas elevadas, né, podem gerar essa segurança que a gente tanto busca? Sim, gera essa segurança até pela questão que está, vamos dizer assim, que está obrigando. Te obriga a reduzir a velocidade, a não ser que você queira danificar o seu veículo. Exato. Né? Passar na velocidade que você está ali na via. Então, te obriga a reduzir a velocidade. Poxa, para! Né? Então, é necessário. Vamos cobrar, temos que cobrar, né, Jorge? Nós, os nossos ouvintes, vamos cobrar que o governo municipal invista nisso, faça, é pela nossa segurança, é pelo bem de todos. E aí precisamos cobrar também ações de orientação, de educação para o trânsito. Vamos cobrar então da Escola Pública de Trânsito. Vamos lá, precisamos de ações nas ruas para educar, não é para punir. Tá? Ouvintes, entendam isso. A ideia não é punição, não é penalidade. A ideia é educação, para que flua bem para todo mundo. Eu sou a favor de educar e depois sim fazer fiscalização e punir. Porque a educação foi dada. Porque se você receber informação, se você receber informação, você já sabe como é e você continua desrespeitando, aí infelizmente você vai precisar ser penalizado. Eu sempre gosto de usar para os meus alunos o exemplo básico, simples, lá da nossa casa, Jorge. Lá da nossa casa. Quando a gente era criança, mamãe, papai não falava, não faz isso. Você ia lá e fazia. Ou seja, quando ela disse para você, não faz isso, ela te deu uma regra, que você não podia fazer aquilo. E você fez o quê? Desrespeitou essa regra que ela colocou. E aí você sofreu uma penalidade. Ficou de castigo, né? Enfim, então agora chinelada. É a mesma coisa. Tem uma consequência, é isso que temos que entender. Vamos lá, temporais e confusão no trânsito. Jesus amado, o que foi quinta-feira passada, né? Sim. E aí, o que acontece? Aí todo mundo quer ser esperto, né? Se atravessa em cruzamento, aí acaba de vez. Um negócio... Pô, que dificuldade de ter um comportamento amigável no trânsito que a gente tem, né? Sim, de novo o individualismo. De novo voltamos nessa triste questão, infelizmente. Primeiro eu, porque eu quero chegar, porque eu quero sair daqui. Queridos, não são apenas vocês, todos querem sair daquela situação. Quantas ruas alagadas, carros ali quase submersos. Então, todos querem sair daquela situação. Imagina, ninguém quer passar por aquilo. Mas precisa ter um controle, uma ordem. Precisa se respeitar as outras pessoas. Eu assisti alguns vídeos e fiquei assustado, Jorge, com desavenças, brigas, a água pela canela ali, as pessoas brigando. Sabe? Outros veículos acelerando demais, atrapalhando outros que estavam com cuidado, tentando passar, que já é um risco, né? Já é um risco. Se está alagado, a orientação sempre é não passar, né? Não passar. Retorne. Mas é o caminho da minha casa. Retorne. Outra orientação importante, né? Caiu aquele temporal final da tarde. Espera. A água vai subir, vai baixar, né? Nem sai. Fica no lugar seguro. Se está em casa, nem saia. Exatamente. É um estresse. E esse pessoal sem paciência. E eu já quero aproveitar para falar contigo da impaciência com a lentidão no trânsito devido à volta às aulas. Cara, também. Todo ano é a mesma coisa. Nós já sabemos quais são os locais que tem gargalos, tal, mas continuamos com as mesmas ações. Não evoluímos nesse sentido. Não adianta ficar bravo. Não adianta se estressar. Como você falou, nós já sabemos que isso acontece. Então, temos que nos preparar. Foi o que eu falei lá mais cedo. Temos que nos preparar a questão do horário. Vai sair de casa? Presta atenção no horário que você vai sair. Você leva 20 minutos da sua casa até o colégio do seu filho. Não saia exatamente faltando 20 minutos para a aula dele começar. Saia muito antes. Por quê? Tem toda essa questão do imprevisto. E você não vai ser o único que vai querer parar na frente da escola para que o seu filho desembarque. Todos vão querer fazer a mesma coisa. E acabam ainda atrapalhando. Todo mundo tem pressa e parece que todo mundo sai atrasado, né? Sim. Eu sei, nós entendemos, né, Jorge, que tem aquela correria, porque quem tem criança em casa,
vai dizer, mas você fala isso porque é muito fácil, não é na sua pele. Mas eu entendo, eu sei como é que é, criança pequena, e corre, faz isso, faz aquilo, tal, tal, tal. Tem muita coisa envolvida, tem muitas ações envolvidas ali todos os dias, né? A rotina é muito assim, mas precisa-se contar com isso. Eu preciso levantar mais cedo, eu preciso sair de casa mais cedo, eu preciso acordar o meu filho mais cedo, né? E são essas ações que temos que pensar, porque tudo vai refletir lá no trânsito depois. Na forma como você está conduzindo, na viagem, se você já está em cima da hora ou até atrasado, pronto. Aí você não concentra mais no trânsito, você só quer chegar. E isso é aquela coisa, vale tudo. Vale inclusive desrespeitar as leis e se colocar em risco e colocar os outros em risco. Principalmente as crianças, né? Falando nisso, né? A segurança com as crianças no transporte até a escola, cuidar quando for contratar o serviço de transporte, é legalizado, não é, né? Fique bem atento aí para dar segurança às crianças. No transportar no carro, cadeirinha, né? Não esquecer dos seguranças. E com esses novos equipamentos de transporte, né, gente? Ter muito cuidado, né? Sim, a cadeirinha, sempre, né? Clássico. Cadeirinha, o assento de elevação, sempre utilizando o cinto de segurança, sempre. Criança não tem 1,45 m de altura, não vai no banco da frente. A regra é essa, a lei é essa. Então, tem que respeitar. Por quê? A criança não é só pela lei, é pela segurança. Se ela não tem 1,45 m, o cinto não está bem ajustado nela. Então, ela não consegue se proteger. Então, vamos prezar pela segurança. Os assentos de segurança, como eu falei, cadeirinha, o assento de elevação, usar o cinto de segurança. Sempre cuidar com essas empresas, como você mencionou, as empresas de transporte. Verifica, vai conhecer o transporte. Né? Muita gente às vezes contrata e nem sequer verifica o transporte por dentro. Vai verificar por dentro, veja como ele é. Peça isso, você está contratando um serviço, é direito seu. Então vai lá, verifica. Os assentos têm cinto de segurança? Precisa utilizar. Aos condutores, os profissionais que trabalham com isso, nós entendemos que às vezes pode parecer incômodo para vocês pela questão da pressa, do horário, para que cada criança, jovem, seja levada até a escola, até em casa. Mas você precisa pensar na segurança. É responsabilidade sua. Sempre, né? Sempre. Sempre. João Thomas, educador de trânsito, obrigado pela participação, João. Muito obrigado, Jorge. Os nossos ouvintes, um forte abraço aí, uma excelente semana para todos nós. É uma semana segura no trânsito acima de tudo, né? Com muita atenção, muita paciência. A palavra é paciência. João Thomas apresentou o quadro aqui com a gente, Educação para o Trânsito.